no passado. Hoje em dia é altamente controverso, então a gente tem pessoas que são radicalmente contra, né, pessoas que são das sociedades médicas, então o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, de Pediatria, de Neurologia, então assim, todos são contra a cannabis porque eles misturam os conceitos de que a cannabis é a maconha do tráfico, né, o que se tem de conhecimento é da maconha do tráfico, e aí eles acham que quando a gente fala de cannabis medicinal é querer dar maconha para todo mundo, nesse sentido pejorativo, né? A cannabis, ela já era utilizada na antiguidade, então num trecho da Bíblia tem um trecho que fala do uso do cânhamo para fazer fibras, né? Para usar como incenso. Então, é uma droga que foi usada já há bastante tempo. Essa múmia foi encontrada na Sibéria e junto dela tinha um saco de couro. Dentro desse saco de couro tinha cannabis e tinha também outras coisas, como semente de coentro, ópio. E aí eles deduzem, quando fizeram a tomografia no esqueleto, viram que tinha sinais de câncer de mama, e aí eles acreditam que ela já devia usar a cannabis como alívio das dores, né? Isso 500 anos antes de Cristo na Sibéria. Então, a história da cannabis na ciência é mais recente, né? Embora o uso seja milenar, a cannabis na ciência começa em 1838, quando esse irlandês, o William O'Shaughnessy, veio da Índia, onde ele tinha passado um tempo estudando e entrou em contato com a cannabis lá e com os povos que faziam uso, começou a fazer experiências, viu que tinha uma série de propriedades, trouxe para a Europa. Da Europa se disseminou também para os Estados Unidos. Então, essas investigações começaram ali no início do século XIX. O cannabinol foi isolado em 1899. Depois, na década de 60, o Meshulam, né, que ainda está vivo lá em Israel, conseguiu determinar a estrutura do THC. Então, começaram a ser descritos todos os canabinoides da planta, CBD, THC, o cannabinol. Esse é o Meshulam, lá de Israel. Em 88, já, né, século XX, descobriram o receptor CB1. Em 92, descobriram a anandamida, que é o primeiro endocannabinoide identificado. Em 93, o receptor CB2. E em 95, o 2-AG, que é o segundo endocannabinoide. A partir daí, a pesquisa começou a crescer muito, descobriram, além dos receptores, as enzimas que produzem, as enzimas que degradam os endocannabinoides, o mecanismo de ação e o que a gente chama hoje de sistema endocannabinoide. Então, aqui, né, quem estava na live já aprendeu isso aqui. A planta da cannabis, aqui tem como colocar mouse, assim, apontador, como tem no Zoom ou não? Porque eu nunca dei aula aqui no Google Meeting. Aparece a seta da senhora. Aparece? Então tá. Então, ó, essa daqui é a cannabis indica. Ela tem uma folha mais larga do que essa da direita, que é a cannabis sativa, né? Então, a sativa, como é de clima ensolarado, tropical, não precisa de uma grande área de captação de luz, enquanto que a indica, como é de clima temperado, precisa de maior área de captação de luz. E aqui tem as flores delas. Nas flores é onde você encontra a maior concentração dos canabinoides. Os canabinoides ficam nos tricomas. Os tricomas são essas bolinhas aqui, que ficam nesses filamentos na flor.
E aqui tem uma microscopia eletrônica mostrando o tricoma, como é que é. Então, as células que produzem aqui, e aqui eles ficam armazenados. Então, o cânhamo, né, que é a cannabis, é a mesma coisa, com a diferença de que o cânhamo é a cannabis que tem 0,3% de THC, né, como ela é muito produtora de fibra, sempre foi usada na indústria têxtil, né, pode ser feito papel, e aí tem uma série de aplicações, né, então você usa ela completamente, nada dela desperdiçado, as sementes podem ser usadas para tirar o óleo, que é rico em ômega 3 e ômega 6, as flores tem um pouco de tem canabinoide, né, bem concentrado, que é de onde a gente tira os canabinoides. As folhas também têm canabinoides mais menos, o caule tem muito pouco canabinoide, se usa mais para fibra. Então, assim, é uma planta que, se o governo tivesse um pouco de esperteza, eles iriam investir nisso, porque ia movimentar muito a economia do país. Então, essa tabela mostra os usos, né, de cada parte. Então, as sementes são usadas para nutrição, os óleos de cânhamo são usados para fins medicinais, e os óleos da cannabis, chamando de cannabis os que têm mais THC, também para uso medicinal. Hoje em dia, o ideal é falar em quimiotipo, porque quando você fala cannabis sativa, naquela época, né, em 1800, a sativa era com mais THC e a indica com mais CBD. Mas com tanta miscigenação genética, não dá mais para saber isso hoje. Então, você pode ter uma indica com muito THC e uma sativa com pouco THC. Então, o ideal é você falar em quimiotipo, e aí você vai ter o quimiotipo 1, que é alto THC, o quimiotipo 2, que tem quantidade igual de THC e CBD, o 3, que é alto CBD, o 4, que tem o ácido canabigerólico, e um tipo 5 sem canabinoides, que pode ser usado como placebo nos estudos. Então, os canabinoides, eles podem ser endógenos, que são os que a gente produz, a anandamida e o 2-AG são os principais, mas tem muitos outros. Os sintéticos, que são produzidos em laboratório, no Brasil não tem nenhum sintético. Nos Estados Unidos tem o dronabinol e o nabilone, que são THC sintéticos, e os fitocannabinoides, que é o que a gente usa quando fazemos uso dos extratos de cannabis. A gente tem o Epidiolex nos Estados Unidos, que é um CBD isolado, ele é natural, mas é isolado, e tem o Sativex e o Mevatil, que também são THC e CBD numa proporção específica, que eles isolam e colocam juntos no laboratório. A gente tem mais de 130 canabinoides, e a coisa mais importante que tem que ser entendida é que o sistema endocannabinoide, ele é um sistema fisiológico de regulação da homeostase do organismo. Então, sempre que há um desequilíbrio no nosso organismo, o sistema endocannabinoide entra para tentar fazer com que volte ao equilíbrio. Os receptores CB1, eles se localizam principalmente no sistema nervoso central e na maior parte dos órgãos do corpo humano, enquanto que o CB2 se encontra principalmente no sistema imunológico, mas você também encontra em alguns neurônios, principalmente na microglia e alguns lugares do cérebro. Esses receptores, eles são ligados à proteína G da membrana celular e os endocannabinoides se ligam nesses receptores. Então, a anandamida, que é o N-araquidonoil etanolamina, é o principal endocannabinoide, e o 2-AG, que é o 2-araquidonoil glicerol, são os dois que se ligam nesses receptores, mas não só nesses receptores, né? Cada vez se descobre mais que eles atuam em outros receptores no organismo. Então, aqui já é muito específico.
Então, aqui, né, você tem esse gráfico que mostra vários outros receptores, porque, assim, os principais receptores são CB1 e CB2, mas tem vários outros que vão sendo descobertos. Então, você tem GPR110, GPR55. Esse aqui, GPR55, é o principal candidato a ser considerado o CB3. E aí você vê que a anandamida se liga em vários receptores, né? Liga no CB1, liga no CB2, liga em receptores PPAR-gama, liga em receptores de canais de cálcio, né? E a mesma coisa em relação a outros endocannabinoides, como o PEA, que é o palmitoil-etanolamida, o DHEA, né, que é um hormônio, também se liga em receptor canabinoide. Então, a principal diferença que vocês têm que saber dos endocannabinoides para os neurotransmissores, porque poderia se dizer, são mais neurotransmissores que foram descobertos, como a adrenalina, dopamina, a serotonina. Não, eles são diferentes, eles são considerados mensageiros atípicos. Por quê? Porque os neurotransmissores, eles são sintetizados no terminal pré-sináptico e é armazenado numa vesícula, e ele fica lá esperando na vesícula a hora em que vai ser usado, né? Vem um impulso nervoso, libera o neurotransmissor na sinapse, ele vai lá fazer o que tem que fazer e depois ele é recolhido. E no caso dos endocannabinoides, não, eles são produzidos sob demanda. Então, quando ele é necessário, é que ele é produzido, ele não fica numa vesícula esperando para ser usado. Outra diferença é que ele é produzido no terminal pós-sináptico, né? Então, você tem aqui, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então, digamos que isso aqui seja um neurônio pré-sináptico que libera noradrenalina. Então, o neurônio pós-sináptico libera a anandamida e o 2-AG, ele sai do pós-sináptico, vai para o pré-sináptico para inibir a ação desse neurônio. Então, ele é um mecanismo inibitório, ele principalmente tem ação inibitória sobre os neurônios. As enzimas que formam a anandamida são a NAP-PLD, que são um tipo de fosfolipases, e aí a enzima que degrada a anandamida é a FA, que é a amida ácido graxo, amida hidroxilada de ácido graxo, acho que é a tradução. E no caso do 2-AG, é a diacilglicerol lipase, que forma o 2-AG, e depois a MAGL, que degrada o 2-AG. Então, esse conjuntinho de endocannabinoide, receptor e enzimas é o sistema endocannabinoide. O CBD, que é um fitocannabinoide, ele é antagonista do receptor CB1. Isso aqui é super importante para entender como é que ele protege a gente das ações ruins do THC. Porque o THC se liga no CB1. Então, se o CB1 está antagonizado pelo CBD, o THC não vai fazer a ação dele lá no CB1. Ele é um agonista inverso do CB2. Então, e o CB2 tem... não sei se vocês lembram, mas o CB2 ele é principalmente no sistema imunológico e na microglia. O CBD inibe a FA, então como a FA degrada a anandamida vai aumentar na fenda sináptica. A anandamida também é chamada de molécula do prazer, porque ela dá um bem-estar, né, e o nome dela vem disso, vem do sânscrito ananda, que é bem-estar, como se fosse um estado de graça. Ele é um antagonista do GPR55,
Por conta disso, ele inibe osteoclastos e aí ele tem utilidade no câncer, por exemplo, né? Nas metástases de câncer, elas ativam os osteoclastos para que o osso seja degradado, né? Então, o CBD impede que essa metástase se progrida. Ele é agonista 5-HT1A, como vários antidepressivos são, tem efeito ansiolítico, atua nos receptores vaniloides, então ele tem um efeito semelhante à capsaicina, né, de analgesia, inibe a óxido nítrico sintetase endotelial, isso leva a uma vasodilatação e baixa da pressão arterial, inibe a interleucina B, então ele tem um efeito anti-inflamatório, ele também é antiproliferativo e pró-apoptótico, então ele é anticâncer, e ele inibe a excitotoxicidade do glutamato no cérebro. Então, assim, você vê que a quantidade de coisas que ele pode fazer é muito grande, e daí vem o fato de ser útil para várias coisas. O THC, ele tem uma tétrade, que é conhecida como tétrade de Billy-Martin, que é o que acontece nos modelos animais com o uso do THC, que é inibir a psicomotricidade, a redução da sensibilidade à dor, redução da temperatura corporal e a catalepsia. O THC, ele é agonista parcial CB1, agonista parcial CB2, antagonista 5-HT3, isso aqui tem a ver com o efeito dele de antiemético, agonista de receptor de glicina, atuando também na dor, agonista de PPAR-gama, também levando a vasodilatação. E esse gráfico mostra o que a gente chama de endocannabinoidoma, né? Porque como tem tanta ligação do sistema endocannabinoide com os mais variados outros sistemas do organismo, está se falando já em endocannabinoidoma. Então, você vê que aqui é a anandamida, né? A anandamida, ela, quando ela a COX-2, né? Quando a COX-2 atua na anandamida, ela se transforma na prostamida, né? Que é como se fosse, é parecido com a prostaglandina, só que a prostaglandina, ela deriva do 2-AG, enquanto que a prostamida deriva da anandamida. Então, o sistema endocannabinoide está intimamente ligado a esse sistema anti-inflamatório que a gente tem, né? E, hoje em dia, tem se descoberto que várias medicações que a gente já usa há milênios, elas atuam, em parte, também no sistema endocannabinoide. Então, o Tilenol, né, o acetaminofeno, ele inibe a FA, inibindo a FA aumenta a anandamida, e ele inibe o transporte dos endocannabinoides através das membranas. E ele age, além disso, nos receptores vaniloides, na COX-2. A dipirona também. A dipirona, ela ativa CB1 e CB2, além de fazer a ação já conhecida nos receptores vaniloides. Então, por conta dessa distribuição generalizada de receptores CB1 e CB2, a gente vai ter utilidades clínicas em todos os lugares em que você tem CB1 e CB2, né? Nos gânglios da base, por exemplo, que é a região do cérebro que controla os movimentos, faz com que ele seja útil no Parkinson, na síndrome de Tourette, né, em várias doenças de transtorno do movimento, na Coreia. Nos hepatócitos também tem receptor CB1. Hoje em dia a gente sabe que a fibrose que acontece na cirrose, que sempre se pensou que fosse irreversível, ela pode melhorar também com o uso dos canabinoides. E no sistema imunológico, o CB2, né? E na célula microglial ativada. Isso aqui é extremamente importante, porque o CB2 ele está lá quietinho, né, na microglia,
ele só vai ser ativado quando você tem um insulto. Então, se você tem uma intoxicação, ou um vírus no cérebro, ou um AVC, enfim, qualquer lesão que acontece no cérebro vai levar à ativação da microglia. Aí a microglia e a astroglia também vão lá para tentar conter aquela inflamação. E aí, quando você tem os CB2 ativados, é que o CBD vai conseguir agir e inibir a neuroinflamação, né? E esse é um mecanismo importante no Alzheimer, no autismo, nas encefalites, né? Todas as doenças em que você tem neuroinflamação. Então, aqui no cérebro, o fato de você ter muito CB1 no hipotálamo explica por que o CBD reduz o apetite e por que o THC aumenta o apetite. No córtex, o THC ele prejudica a memória de curta duração, enquanto que o CBD melhora a concentração e, consequentemente, a memória. No núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa, explica por que o THC leva à tolerância, né, e pode levar à dependência, enquanto que o CBD, por bloquear isso, protege contra a dependência. 20 gotas, 20 desse e 10 desse. E no tronco cerebral, dor e vômito. Então, o THC ele é bom para controlar os vômitos de pacientes que fazem quimioterapia. Essa é uma das indicações, das primeiras indicações, né, para a qual o THC foi liberado nos Estados Unidos, inclusive. Eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem. Me avisem se não estiver saindo som, porque no Zoom a gente tem que compartilhar som do sistema. Aqui no Google Meet eu não sei como é que é. Estão ouvindo ou não? Estamos sim. Ah. O som parou. Agora o som parou. Professora, a senhora vai ter que reiniciar o vídeo porque o áudio parou.
Vocês não estão ouvindo? Parou no começo. Só no começo e depois parou? Foi o áudio. Ué, que estranho. A senhora Mas desligou o áudio. Não desliguei nada. Tá? Parou bem no começo. Estranho. Será que tem alguma coisa de configuração? Coloca de novo para a gente ver, talvez. Realmente eu não sei. Vamos tentar de novo. Cadê a apresentação? Aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim. Está ouvindo? Não. E não está no modo apresentação. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês esse vídeo por WhatsApp para vocês assistirem depois. Tá certo, obrigada. Eu não sei explicar o que está acontecendo. Então, o sistema endocannabinoide, ele participa da condução neural, né? Da neurogênese, controle de metabolismo de insulina, regulação do sistema imunológico, aprendizado motor, apetite, dor, memória, humor, enfim, praticamente tudo. Atua na modulação das vias dos neurotransmissores, todos, né? E eles têm efeitos, o THC e o CBD têm alguns efeitos que são dos dois, né? Então, os dois são anticonvulsivantes, por exemplo, e tem alguns efeitos que são diferentes. Então, tanto o CBD como o THC são analgésicos, mas o THC tem uma ação analgésica mais potente. Só o THC é antiemético. O CBD é anti-inflamatório, o THC também é anti-inflamatório, mas principalmente o THCA, que é a forma precursora do THC, é mais inflamatória. Os dois também são sedativos, mas só o CBD é ansiolítico, e o CBD ele confere a neuroproteção e é antioxidante também. Então, o conceito que vocês precisam entender, e que eu já falei, mas vou repetir, é que pelo fato do THC se ligar no receptor CB1 para fazer as ações dele, e o CBD ser antagonista CB1, quando você dá o THC junto com o CBD minimiza os efeitos psicoativos do THC. E isso está provado por estudos, né? Então, você tem estudos em que o paciente tinha um determinado tipo de efeito com o THC puro, e aí quando você coloca o CBD junto, esse efeito é reduzido. Aqui vem uma série de slides que tem... não, aqui não está. Eu achei que ia aparecer os outros canabinoides, mas não tem. Então, assim, na prática clínica, qual seria a lógica do uso dos fitocannabinoides? Então, tem estudos que falam em modulação do sistema endocannabinoide. Como o sistema endocannabinoide, ele é para regular, para manter o equilíbrio, então você teria que modular o sistema, ou seja, se o sistema está hipomodulado, você teria que estimular o sistema endocannabinoide. Se ele está hipermodulado, você teria que dar uma baixada nele. Então, você vai usar o CBD e o THC para isso, né, para fazer essa modulação. Então, teoricamente, tem algumas doenças que são associadas a um sistema a um CB1 hiperativado. Por exemplo, diabetes, obesidade, Alzheimer, esquizofrenia,
doenças em que o CB1 estaria hipoativado, da dor, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, doenças inflamatórias intestinais. O CB2 hiperativado não tem, né? E CB2 hipoativado, provavelmente nas doenças neurodegenerativas, neuroinflamatórias e neuropsiquiátricas. Então, aplicação clínica também antiquíssima, tem esse papiro de 1500 a.C., mostrando uma prescrição de cannabis para um caso de inflamação. O efeito entourage, ou efeito comitiva, é um conceito importante para a cannabis, porque a definição do efeito comitiva é que a soma dos efeitos dos canabinoides e dos terpenos e dos flavonoides, ou seja, de todas as substâncias da cannabis, quando somadas, ampliam a ação terapêutica do produto. Então, na prática clínica, você vê isso, por exemplo, na epilepsia. Então, quando você vê os estudos com a epilepsia com CBD puro, você não tem uma percentagem tão grande de resposta. Quando você dá um produto que tem um pouco de THC, a percentagem de resposta já aumenta, né? Por conta disso, quando você usa um produto que seja integral ou full, você vai ter necessidade de doses menores de medicação do que se você usa o produto isolado, né? Então, os estudos publicados que falam em doses altas de CBD, por exemplo, 600 miligramas, 800 miligramas, são todos com CBD puro. Os trabalhos em que você dá o produto full, que tem 0,3% de THC, já vai usar doses menores, 150, 200 miligramas, bem menos. Então, assim, o ácido olivetólico é o precursor de todos os canabinoides na planta. Tem uma enzima, que é a geranildifosfatase, que transforma o ácido olivetólico no ácido canabigerólico. O ácido canabigerólico, ele vai se transformar ou na linhagem dos THCA ou nas linhagens do CBDA, dependendo da genética da planta. Então, se ele tiver a THCA sintetase, ele vai fazer o THCA. Se ele tiver mais CBDA sintetase, ele vai fazer mais CBDA. O THCA e o CBDA são as formas ácidas do THC e do CBD. Então, o THC e o CBD, eles depois se descarboxilam, então ele perde o radical carboxila e se transforma no THC e no CBD. Aqui tem essa pizza que mostra uma série de efeitos que já foram encontrados nos estudos, a maioria é modelo animal, de vários canabinoides. Então, o CBD é o mais estudado, é o que mais tem efeitos, mas outros canabinoides, canabidivarim, o THCA, o canabicromeno, o canabigerol, também têm efeitos terapêuticos. Então, o canabigerol, ele também atua como analgésico e anti-inflamatório. O canabidivarim, ele tem ação anticonvulsivante. O THCA serve para doenças autoimunes, também tem uma certa ação anticonvulsivante. O THCV, que é o tetrahidrocanabivarim, tem um estudo mostrando em que ele ajuda na perda de peso, na melhora de esteatose e na redução da resistência à insulina. O canabicromeno, ele também atua na dor e diminui gliose, então ele é interessante também para casos de lesões cerebrais. O CBDA também tem efeito antitumoral e antiemético, e parece que o CBDA, ele é mais absorvido pelo trato gastrointestinal do que o CBD, né? E isso também é uma coisa que está sendo explorada para a produção de novos compostos. Aqui sim, é que vai começar a aparecer os canabinoides.
Então, o canabidiol, que a gente já viu, né, anti-inflamatório, analgésico, antioxidante, antiemético, anticonvulsivante, ansiolítico e tal. O THC, analgésico, antiproliferativo, antiemético, ansiolítico, em doses maiores ele pode ser ansiogênico, ele pode ser também euforizante, também anti-inflamatório, relaxante muscular. O canabigerol, ele também é anticonvulsivante, também atua na dor, também estimula a produção de células ósseas, reduz a pressão intraocular, então seria interessante em glaucoma. O canabinol é o produto da degradação do THC, né? Então, o THC, quando envelhece, ele se transforma em canabinol. Ele tem menos propriedades psicoativas do que o THC, mas preserva algumas das qualidades do THC. Então, também é outra substância que estão estudando bastante, porque o grande inconveniente do THC é a psicoatividade, né? Então, se você quer usar o THC como terapêutica, uma pessoa que trabalha ou que dirige, enfim, que tem que funcionar durante o dia, não pode ficar, né, com aquela psicoatividade durante o dia, né? Ela precisa funcionar. Então, por isso que quem precisa usar o THC se beneficia de usar o CBD junto para minimizar esses efeitos. E assim por diante, né? Isso aqui é muito específico. Os terpenos são as substâncias da planta que dão o odor, né, de todas as plantas. Eles são mais conhecidos como óleos essenciais. Então, o perfil de terpeno também pode ser interessante na escolha de produto. Tem vários terpenos que são bastante estudados. O linalol, por exemplo, que é encontrado na lavanda, tem uma ação ansiolítica. O limoneno, que é o terpeno das frutas cítricas, do limão, da laranja, ele tem uma ação antidepressiva, né? Então, quando você escolhe um produto, o perfil de terpenos dele pode também te ajudar nessa escolha. Então, isso é uma coisa que também deveria ser mais estudada, né? O beta-cariofileno é o terpeno mais abundante, um dos terpenos mais abundantes na cannabis. E ele é muito, muito presente na copaíba, né? Então, o óleo de copaíba, ele é anti-inflamatório, por conta do cariofileno, que é anti-inflamatório. Então, por isso que se fala do efeito comitiva, porque você vai ter o efeito anti-inflamatório do cariofileno, mais o efeito anti-inflamatório do CBD e do THC, né? Então, o cariofileno você encontra em várias outras plantas, né? Inclusive no cravo, no manjericão. O limoneno nas cítricas, né? Melhora a imunidade, tem efeito antidepressivo. O linalol é sedativo, antidepressivo, ansiolítico. O mirceno, que é encontrado na manga, ele também interage com o THC, por isso que se fala que para você melhorar o efeito da maconha, você tem que comer manga junto, né? Então vem desse fato dele ter mirceno e se somar o mirceno da manga com o da maconha. O pineno, que é encontrado no eucalipto, nos pinheiros, no alecrim, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele melhora a memória e também o desempenho cognitivo. Então, é uma das coisas que também é útil no Alzheimer, né? Ou seja, é um terpeno que seria interessante também no Alzheimer. Então, essa aqui é a pirâmide dos graus de evidência científica que a medicina baseada em evidências usa para classificar os artigos como sendo boa evidência ou não. De acordo com esse método,
a melhor evidência seria as meta-análises, os ensaios controlados, randomizados, controlados com placebo, tarará. E a pior seria a opinião do especialista e os relatos de caso. Então, o que acontece com a cannabis? Na cannabis, a gente ainda não tem tantas revisões sistemáticas, para algumas doenças já tem bastante, mas para a grande maioria das indicações não tem estudo publicado, mas você tem muito relato de caso e muita opinião de especialista, porque, como é uma droga que é usada há milênios, esse conhecimento foi se acumulando ao longo do tempo, mas que não foi submetido ao rigor científico. Então, quando a gente vai defender o uso da cannabis, a gente não usa a medicina baseada em evidências, a gente usa o que a gente chama de medicina translacional. Na medicina translacional, você vai aplicar o que você sabe do conhecimento da bancada, ou seja, de estudos animais, e da sua observação clínica direto para o paciente. Então, tem vários estudos já com os canabinoides, a maioria que tem mais evidência é esclerose múltipla e epilepsia refratária. Então, eles dizem que o nível de evidência é conclusivo, mas, por exemplo, síndrome de Tourette, ele diz que tem evidência moderada, né? E, na verdade, é uma evidência, acho que melhor do que moderada, na prática, né? Estresse pós-traumático, Parkinson, demência, ele diz que é uma evidência limitada. E, na prática, a gente tem tratado muitos casos com demência e ajuda muito na agitação, e não só na agitação, em uma série de outros sintomas. Então, o que a gente precisa é que a pesquisa seja estimulada para que aumentem o número de estudos e que a gente possa ter um corpo de evidência mais robusto para poder defender a cannabis de acordo com esses parâmetros. Então, as indicações são as mais variadas, né? Na psiquiatria, você pode usar no autismo, na síndrome de Tourette, na ansiedade refratária, no transtorno de estresse pós-traumático, na insônia, depressão refratária, toque refratário, na esquizofrenia, né? Então, por que refratária? Porque a primeira liberação que foi dada foi o uso compassivo, ou seja, aquelas doenças para as quais você já tentou tudo e nada funcionou, nessas você estaria autorizado a tentar a cannabis, porque é considerado um método experimental. Na neurologia, na epilepsia, espasticidade, Parkinson, demências, Huntington, enxaqueca, dores crônicas, dores nevrálgicas. Na infância e na adolescência tem bastante estudo também, então todos esses estudos são na infância, a maioria com crianças com câncer, né? Câncer e epilepsia são as mais estudadas, e eles dão para as crianças, inclusive, o dronabinol, que é um THC sintético, que é mais potente do que o THC natural, né? E eles respondem bem, né? A maioria dos estudos encontram melhora, né? Então, melhora dos vômitos, 60%, eles começam a tolerar melhor a quimioterapia. Na epilepsia também, redução de convulsões, 80% dos pacientes, 60%, 50% e assim por diante. Então, é isso. Acho que a gente poderia conversar um pouco, né? Tirar dúvidas e tal, porque senão fica muito puxado falar, né, de todas as doenças especificamente. Então, vamos conversar, né? Boa noite, professora. Oi. Bem, eu conheço alguns pacientes que fazem uso da medicação que é liberada hoje no Brasil, né? Ele compra aquelas cápsulas de óleo de CBD para tratamento de, se não me engano, é convulsão que ele tem,
o tipo de epilepsia que ele tem noturna. Ele, né? Adulto ou criança? Criança. Né? Enquanto eu acompanhei antes e depois dele, mais ou menos 1 ano, a diferença é incrível. Assim, né? Tipo assim, de você ver a pessoa batalhando aí do nada, parece que deslanchou. É assim. É incrível mesmo. Aí eu queria entender mais um pouquinho, assim, como é que ele vai auxiliar na epilepsia, né, da criança, para deixar ela mais natural possível fazer o desenvolvimento dela. Então, na epilepsia, você tem uma sincronia dos disparos dos neurônios, né? E aí, essa sincronia é que faz com que aconteça a crise convulsiva, porque o natural, o normal, seria que os neurônios eles disparassem assincronicamente. Quando você dá o CBD, você consegue voltar a esse padrão assincrônico e aí as crises diminuem. Além disso, tem toda a ação nos canais de voltagem, os canais de sódio. Tem muitas epilepsias que são mutações genéticas nesses canais de sódio, de potássio, sei lá, né? E aí o CBD acaba atuando também nesses canais. O mecanismo exato não se sabe, né? Então tem uma série de especulações teóricas de como é que isso acontece, mas não se sabe exatamente qual é o mecanismo. Beleza. E temos aqui algumas perguntas que o pessoal mandou do YouTube, né? Quem quiser Posso mandar perguntar, Yuri? Pode perguntar antes aí. Depois Oi, eu mando. doutora, tudo bem? Meu nome é Larissa. Oi, Larissa. Então, eu sofro de dor neuropática, dor crônica, e eu trato tanto com neurologista e faço tratamento psiquiátrico para transtorno de humor. E aí, como você falou no início da aula, vários psiquiatras são contra o uso do canabidiol, né, para fazer o tratamento. E aqui em Porto Velho ainda não tem tanto conhecimento a respeito do uso medicinal da maconha, principalmente o lado da minha neurologista. É correto falar que eu posso ter um surto psicótico caso dê uma entrada, comece o uso do CBD para o tratamento da minha dor neuropática? Pode ocorrer isso? Porque esse é o medo da minha neurologista. Esse é o medo e a alegação da maioria dos que são contra, né? Mas é como eu falei, você tem que ter uma predisposição para a esquizofrenia. Ou seja, se seu pai, sua mãe, seu tio, todos forem esquizofrênicos, a sua chance de ter um surto psicótico é maior. Então, você deveria ter cuidado com o THC. Como o CBD protege contra esse efeito do THC, para você seria super seguro usar um produto com canabidiol puro ou com baixo THC, né? Então, assim, as relações não são diretas, né? Não é usou THC vai ter surto psicótico. Todos os estudos que mostram desencadeamento de psicose com maconha são adolescentes que fumam muito durante muito tempo, né? Não é porque assim deu um tapa e pronto, ficou psicótico, né? Então o medo que se tem é exagerado. Entendi, doutora, muito obrigada. Agora até um alívio para mim aí, quem sabe é uma saída para minha dor neuropática. Então, quem está em cima é Wilson Lessa, psiquiatra. Ele acho que mora em Boa Vista. Você podia consultar com ele online. Eu vou procurar, vou saber mais a respeito. Obrigada, doutora, de verdade. Professora, em relação ao toque refratário, seria mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Eu preferiria usar o CBD isolado em vez de... Não necessariamente. Tem estudo com toque de CBD, de THC puro, né? Então tem casos de toque que melhoraram com o THC sintético, o dronabinol. Então, toque, a gente em geral usa produtos que têm os dois em proporções mais ou menos iguais. Tem tanto o CBD como o THC. E sabe-se o mecanismo para a diminuição dos pensamentos intrusivos? Não se sabe.
gente vai lançar o tratado, né, agora, provavelmente esse primeiro semestre. E aí o tratado tem capítulo de toque, capítulo de depressão, de bipolar, de ansiedade. Vai ser bem interessante e a gente espera que as faculdades comecem a usar, né, nos cursos de medicina. Então, professora, a gente tem umas dúvidas aqui do pessoal do YouTube. A Thaís de Lima perguntou como é que tem sido visto e encarado o tratamento com CBD, né, pelo judiciário, se você sabe, e se tem encontrado dificuldade para prescrever para os pacientes. Olha, a maior dificuldade da prescrição é para o paciente pobre, né? Paciente de classe média, média alta e alta, não tem dificuldade nenhuma. A gente importa e ele toma e está tudo tranquilo. O problema é que é uma medicação cara e as pessoas mais pobres não têm acesso. Daí eles recorrerem aos modos ilegais. E isso é muito complicado, né? Porque se você libera o cultivo no Brasil, produz os óleos aqui, eles provavelmente vão ter preços menores do que a gente paga quando importa eles, né? E isso obriga a que as pessoas procurem, por exemplo, a maconha do tráfico, que é péssimo para uso medicinal, né? Você não sabe o que tem ali, o quanto tem, né? A qualidade, as contaminações. Mas, infelizmente, tem gente que acaba fazendo isso. Outra parcela acaba cultivando, né? Cultiva para fazer a própria medicação. O problema é que é proibido, né, cultivar. Proibido cultivar. O judiciário tem dado alguns habeas corpus. Os habeas corpus já estão em quase 200 ou mais de 200 no Brasil, ou seja, pessoas que conseguiram o habeas corpus para cultivar. E aí o que acontece também, outro fenômeno que acontece é das pessoas processarem ou o plano de saúde ou o Estado para conseguirem receber o óleo via governo, né? E isso é bem complicado porque onera muito o SUS, não é uma coisa boa, né? Então, assim, a gente que está nessa área defende que seja liberado o cultivo no Brasil para que a gente possa ter mais produtos e a preços menores, porque todas as outras soluções, embora sejam úteis para uma pessoa ou outra, né, para um grupo, não é uma solução adequada para a maioria, né? Acaba onerando o Estado, né, que já está falido. Isso é um problema difícil mesmo. E qual que é o tipo assim, os tipos maiores de pacientes que procuram esse tipo de tratamento? Olha, todos, viu? Todos os que têm dores, todas as doenças neurodegenerativas, várias doenças psiquiátricas, as epilepsias, né, o autismo, distúrbios de comportamento. Na verdade, a procura é enorme para as mais variadas indicações. Até procura gente que nem tem indicação, né? E a gente tem que dizer, ó, no seu caso não tem como. Mas a procura está enorme, né? Eu sou psiquiatra, mas por conta da escassez de médicos, hoje em dia tem em torno de 2.000 médicos prescrevendo no Brasil inteiro, né? Então, por conta da escassez de médicos, eu tenho atendido casos neurológicos, né? Por conta da demanda, que é alta, né? Por conta disso, eu comecei a fazer cursos também, para formar os médicos e eles poderem começar a prescrever, né? Então, agora que eu já estou dando o curso há 2 anos, já tenho vários grupos de alunos para quem eu encaminho, né, essa demanda, e eu acho que isso só tende a aumentar.
Muito bom, professor. Mais alguém tem perguntas aí, gente? Eu queria saber, na prática, como é que a gente faz para um médico, como é que o médico faz para conseguir prescrever? Como é a receita? Essa é a parte mais fácil, né? A receita é uma receita comum, né? Com o nome do paciente, o produto que você prescrever, a quantidade. O processo na Anvisa dura 2 anos. Então, quando você faz uma receita para um produto importado, você tem que colocar a quantidade de frascos que aquele paciente usaria num período de 2 anos, usando uma dose máxima, né? Então, você estipula, sei lá, que ele vai usar uma dose alta de 5 mililitros por dia durante 2 anos. Aí você multiplica a quantidade e vai dar lá, sei lá, 30 frascos. E aí, com isso, o paciente tem a autorização para importar até 30 frascos nesse período de 2 anos. Se ele consumir mais e acabar antes, tem que fazer um novo processo. Então, essa parte da prescrição é a parte mais simples. A parte mais difícil é aprender realmente como manejar na prática, porque é uma medicina muito personalizada, você precisa ter um contato muito grande com o paciente, né, para orientar ajuste de dose, monitorar efeito colateral, monitorar interação medicamentosa, né? Então, não é uma coisa que dá para você fazer em convênio, por exemplo, que você atende o paciente em 10 minutos. É um paciente que vai falar com você semanalmente. Então, é para um perfil de médico que gosta de trabalhar com gente, né, e que está disponível. E qual é o valor, doutora? Eu ouvi falar, a minha médica, ela trata, a neurologista, ela tratou um paciente com nevralgia do trigêmeo. E ela falou que por 1 ano ele pagou R$ 1.500 com CBD. É esse o valor ou é um pouco mais caro? 1.500 para 1 ano? Isso. Vai depender da dose, né? Se ele responder uma dose bem pequenininha, pode ser isso. Mas se ele for usar uma dose maior, por exemplo, se você considera uma dose mediana de 200 miligramas de um produto full, você vai gastar, sei lá, $200 por mês. Né? Só que assim, raramente você chega a 200 miligramas, a maioria fica no máximo em 100. Entendeu? Então, eu acho que 1.500 para 1 ano inteiro é muito pouco. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta lá no YouTube? Deixa eu verificar. Acho que não. Não, tá tranquilo lá. Tá tranquilo? Então, a gente entender então um pouco do sistema endocannabinoide? Deu. Bastante. Foi maravilhosa a aula. Foi ótimo mesmo. A gente queria agradecer a senhora mais uma vez por ter aceitado esse convite. Já é a 2ª vez a senhora com a gente aqui na Liga. E a gente realmente, assim, não tem palavras para descrever o quanto a senhora tem acrescentado para a gente. Muito obrigada mesmo. Fico feliz. Então tá bom. Essa live vai ficar no YouTube depois? Vai. Depois você me manda o link? Mandamos sim. Tá joia. Tchau para vocês. Tchau. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau, doutora. Obrigada.